Então, dar início à entrevista coletiva e apresentação oficial de Dória. O zagueiro volta a São Paulo após 10 anos, 11 anos, na verdade, saiu daqui em 2015, para reconstruir a sua história e continuar a história no São Paulo. Costa, nosso executivo de futebol, fará a apresentação. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todas e a todos. Eu volto aqui com extrema satisfação para apresentar mais um atleta que se incorpora ao nosso grupo e que, desde o primeiro momento, me disse uma frase que me marcou muito. Eu quero voltar para o São Paulo. Para quem não sabe, eu fiz a negociação desde o início e eu posso ser testemunha bastante presente de tudo que eu vou dizer para vocês aqui. O Dória abriu mão de um valor muito importante, porque ele tinha um contrato até 2017, né? 27, né? E 27. E ele tinha outros clubes, inclusive com negociações bastante avançadas. E quando nós entramos em contato pela primeira vez, ele me disse a seguinte frase: Rui, eu fiquei um período muito curto no São Paulo, eu queria ter estado mais tempo no São Paulo, mas o tempo foi o suficiente para que eu criasse um vínculo com esse clube que dura muitos anos e eu precisava voltar para o São Paulo. Então, eu sempre digo aqui, e nunca disse a vocês, mas hoje diria a vocês que, com todas as dificuldades que nós enfrentamos e temos do ponto de vista de competitividade de mercado, o São Paulo sempre procura jogadores que têm algo que o dinheiro não compra. E é isso que tem feito a diferença. E é isso que fará a diferença nessa temporada. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu te entrego essa camisa que tu tanto desejava vestir de novo, com muito prazer. Na temporada de 2015, Dória disputou 18 jogos pelo São Paulo, com 2 gols marcados. Ele volta após uma passagem marcante pelo futebol mexicano. Atuou também no futebol europeu em ligas importantes. Utilizar a camisa 4 no seu retorno ao clube. Vamos então dar início à entrevista coletiva. Peço que se apresentem a ele antes de fazer a pergunta. Dória, tudo bem? Nina Gagliotti, do SBT. Como ele disse, queria já embarcar no que ele falou, disse que você queria muito voltar ao São Paulo. O São Paulo vive um momento muito diferente do momento que você esteve aqui da última vez, agora com um momento político muito mais complicado. Isso também refletindo dentro de campo. Queria que você explicasse, então, essa opção, por que voltar para o São Paulo neste momento? Então, o clube de São Paulo me marcou demais, né? Cheguei aqui com 20 anos, eu vim emprestado do Marseille e recebi a notícia que minha esposa estava grávida da minha primeira filha também aqui, né? Não pôde nascer aqui em São Paulo, terminou nascendo em Granada. E eu fiz 6 meses aqui que me marcou demais e eu ia continuar por questões assim burocráticas e assim de aumentar valor de negociação. O Marseille, que era o time que eu pertencia a esse momento, não quis deixar a negociação avançar. E toda a minha família e eu, a gente tinha uma vontade de terminar o campeonato, né? Tive que sair na metade do Campeonato Brasileiro, o time estava muito bem. E fiquei com esse gostinho, esse sabor de quero mais, queria continuar demais. E graças a Deus hoje eu posso realizar o sonho de poder voltar a um clube gigante como é o São Paulo, dar essa continuidade na minha história, né? E esse foi o motivo principal, né? Também mostrar a minha filha aonde eu recebi a notícia que ela ia nascer, né? É uma coisa bem bacana. E, cara, uma frase que me marcou durante esse tempo, né? Até conversei com o Felipe uma vez, ele falou para mim, o assessor, ele falou, mano, São Paulo é São Paulo. Não tem como você falar não para um clube como São Paulo. E essas outras questões não correspondem muito a mim. Minha questão é trabalhar, jogar futebol, me dedicar todos os dias no treinamento, ajudar meus companheiros e fazer o meu melhor para ter resultado positivo. Eu acho que no futebol tudo se resolve com resultado positivo e a única maneira de conseguir é trabalhando muito forte. Dória, boa tarde. Lucas Herrero, TV Band. Seja bem-vindo de volta a São Paulo. Muito obrigado. Você chegou a citar um pouquinho sobre a situação atual do clube, né? Mas o jogador pensa 2 vezes antes de aceitar uma proposta, sabendo de toda a situação que vive o São Paulo, sabendo de tudo que envolve retornar a um clube que está muito diferente daquilo que você encontrou em 2015, né? Não só com relação ao aumento de dívida, mas nesses 11 anos que você ficou fora, foram só 3 títulos conquistados. Então, eu queria que você falasse
O jogador conversa com quem está aqui, poxa, será que vale a pena voltar? Você conversou com alguém do atual elenco? O que você pensou sabendo que o São Paulo está prestes a ter uma votação de impeachment na sexta-feira? Então, cara, eu acho que se tem algum jogador no mundo que pensa 2 vezes para vir pro São Paulo, ele tá muito errado, tá muito equivocado. Se tivesse uma proposta, não sei, pro cara jogar na Índia, que não é um futebol tão vistoso assim, o cara pode pensar 2 vezes, né? De, poxa, vou me mudar com toda a minha família, como é que vai ser para falar o idioma, a escola para as filhas, essas coisas. Pô, mas você fala, vai pro São Paulo, eu acho que qualquer pessoa, qualquer jogador, até mesmo se tivesse uma proposta para você agora no momento para vir pro São Paulo, não tem como pensar 2 vezes. Vambora. E graças a Deus, tenho muitos amigos aqui, né? Que eu joguei com o Wendel na seleção, com o Luciano, com o Alisson. Em 2015 joguei com o Tolói. Então, cara, você vê assim, você vê a rapaziada bem, jogando bem. É uma alegria. Então, vambora, é trabalhar, é trabalhar. Eu sinto que tudo se resolve com o resultado e mostrando dentro do campo, né? Eu entendo essas coisas que possam falar, que gera conteúdo até mesmo para vocês, né? Eu entendo a função de vocês, passar para o torcedor tudo o que está acontecendo, mas isso, para a gente que é jogador, a gente tem que botar tudo dentro do campo, jogar. A única maneira de responder e dar resultado e dar alegria para a torcida é jogando e resultado positivo. E isso é dentro do campo, a gente não pode deixar se abalar por qualquer outra coisa que venham falar, né? No final é só, não sei se uma fofoca, mas ninguém nunca vai saber a verdade, vai ter muitas versões. Pra gente como jogador é trabalhar e dar resultado e alegria pra nossa torcida. Boa tarde, Dória, aqui no centro. Boa Rodrigo tarde. Fragoso, TNT Esportes. Dória, você é um jogador já bastante experimentado, um atleta que passou por vários países, criou raízes em algum clube, como por exemplo no México, no Santos Laguna, estava no Atlas. E pela tua experiência, pela tua vivência no futebol, eu queria entender como blindar o vestiário de uma situação que no campo político pode atrapalhar. Você viveu isso de um ambiente conturbado fora de campo em algum clube em que você estava e precisou lidar? E o que você aprendeu com isso que você pode trazer para o São Paulo? Obrigado. Boa tarde, mano. Então, são coisas que acontecem e são normais no mundo do futebol. Aconteceu comigo quando estava no Botafogo, último ano de eleição, acontece um monte de coisa assim. Eu acho que, repito, né? Quem pode resolver isso são os jogadores, que tá com a cabeça boa para trabalhar, se dedicar durante o dia de treinamento, dar resultado positivo, não usar isso como uma desculpa, né? De um resultado negativo é porque tem alguma coisa acontecendo errado no clube. Eu acho que não é por aí. Quem entra no campo e quem faz as ações, quem erra e quem acerta, no final das contas somos nós, né? Temos que estar concentrados no nosso trabalho. E vivi também isso lá no México também. Teve um tempo, né, o dono do time lá, não é presidente, era dono, não podia nem entrar no México, que estavam investigando coisas dele de imposto de renda e assim. E no final das contas tudo se resolveu, o time continuou trabalhando, continuou focado, vinham pessoas e falavam com a gente, igual fizeram aqui já no São Paulo, gente, continuou trabalhando, a questão política não corresponde a vocês têm que trabalhar. Para mim, desde o dia que eu cheguei aqui, vi que não faltou nada, tem a estrutura que tem o São Paulo é covardia, cara. Até comparando com 2015 que eu estive aqui, a melhora que fizeram dentro do clube, o vestiário, as instalações aqui, pode de igual para qualquer time da Europa. Pra gente, cara, não falta nada. Tem as condições, a comida aqui maravilhosa, o cara não precisa nem ir para casa para comer, nem ir para restaurante, tem tudo. Então, é só se concentrar e jogar futebol, na verdade. Eu acho que a minha resposta para tudo isso é nós, jogadores, que a gente esteja concentrado em jogar futebol. Oi, Dória, tudo bem? José Paes, da TV Gazeta. Muito foi falado aqui sobre a parte política, mas dentro de campo também o São Paulo não teve um primeiro resultado interessante diante do Mirassol e a torcida já fica preocupada. Eu queria saber como que você, especificamente, pode ajudar o São Paulo dentro de campo com a tua experiência, com tudo que você viveu, especialmente numa disputa ali na zaga com outros jogadores importantes que o São Paulo tem também, Sabino, Alan Franco, enfim, Arboleda, como que você se vê nesse elenco? Exatamente, isso também, aproveitando, né, foi um dos motivos que o cara aceita voltar para o São Paulo, ver o plantel, né, ver o grupo, né, tem muitos jogadores de muita qualidade, e eu acho assim, foi o primeiro jogo, gente, teve pouco tempo de pré-temporada, né, tem gente chegando, gente saindo, eu acho que não pode
se arrastar alguma coisa do ano passado e tá falando, gente, vai ser um ano difícil. Não é assim, primeiro jogo, estamos encaixando, o pessoal tá meio que em ritmo de pré-temporada ainda, tá pegando o ritmo. Eu sinto que vai ser um ano muito bom. O São Paulo está jogando um campeonato até internacional também, né? Vai jogar Sul-Americana, que às vezes tem time que nem vai jogar isso. E tem que se valorizar, gente. Temos uma estrutura muito boa para trabalhar. Temos 4 torneios aí para jogar. Tem muita coisa para acontecer. Eu acho que encarando cada jogo como uma final. E sempre querendo melhorar, dia após dia. Dória, boa tarde. Otávio Rocha, da Valve Brasil. Seja bem-vindo de volta a São Paulo. Obrigado. Analisando um pouco os seus últimos anos ali pelo Atlas, é um esquema muito parecido com o que usa o Crespo, né? Os 3 zagueiros, você lá no Atlas jogava mais como um zagueiro central. Aqui no São Paulo, como você enxerga? Você tem alguma preferência pelo lado esquerdo, pelo centro? E se der, assim, não sei se já deu tempo de você conhecer um pouco do trabalho do Crespo, se dá para comparar um pouco com o futebol que você praticava lá no Atlas. Muito obrigado. De nada. Então, lá eu já joguei com vários treinadores que também jogavam com a linha de 3, né? E tem várias maneiras de jogar com a linha de 3. Às vezes só 3 e o resto do time atacando. Às vezes uma linha de 5 bem parada. Tem muitas maneiras que eu fui aprendendo ao largo da minha carreira. E também já joguei pelo lado esquerdo. E agora, por último, no último campeonato, como tinham mais zagueiros canhotos, eu joguei por dentro, joguei no centro, né? E onde me colocar, eu tô bem. Até joguei pela direita também. Teve um torneio que tinha 2 canhotos e teve uma vez que machucou um com a perna direita e ficou quase 3 canhotos na zaga. E eu joguei pelo lado direito. A área ali da defesa pode me colocar em qualquer lugar que eu tô para ajudar. Onde o treinador escolheu, eu tô para ajudar. Eu acho que é uma formação que às vezes as pessoas acham que é só defensiva, mas eu aprendi que não. Eu também achava isso em algum momento da minha carreira e ganhei muitos jogos lá jogando com 3 zagueiros e o time era ofensivo demais. Eram 3 zagueiros, o volante ajudando na contenção ali e o resto do time era tudo ofensivo. Eram puros jogadores de meio campo para frente. E vi que não é só isso de o time é defensivo. É questão de muita comunicação, né? É uma formação que às vezes pode complicar algum jogador ou outro, mas comunicando se resolve tudo. Dória, bom dia. Alexandre Salvador, canal Arnaldo e Tirone. Os colegas aqui falaram muito sobre a questão política, né? Mas a gente vê que os próprios jogadores do São Paulo às vezes falam algumas coisas, né? O próprio Luciano falou na saída de campo do jogo contra o Mirassol, pedindo muito o apoio da torcida. O Luiz Gustavo, que não está mais aqui, mas era um líder do grupo até pouco tempo atrás, também falou a respeito dos problemas do clube também na saída do campo, acho que numa derrota contra o Fluminense. Eu queria saber como que você vê essa questão de os problemas financeiros que o clube passa, enfim, né, até mesmo atrasos de salários, como isso não passa para dentro do campo. Eu entendo a questão política, que você deu as suas respostas, mas o clube também passa por questões operacionais de dificuldade. Isso chegou a ser tema da sua conversa com o Rui? Como é que foi? Como é que é isso para você? Eu, particularmente, os problemas internos se resolvem aqui dentro. Eu penso desse jeito. Você pegar um jogador com uma revolução altíssima depois do jogo e fazer uma pergunta que por aí o cara tem engasgado, vai falar um monte de coisa que às vezes vai até se arrepender. É difícil. Depois do jogo eu prefiro não falar nada. Você perde um jogo, tá estressado, você sai xingando gente que às vezes que depois você se arrepende, você vai pedir desculpa e tem momentos que não tem como, já vazou toda a informação. É igual quando, sei lá, você briga com a sua esposa em casa, você vai resolver em casa, você não vai sair falando besteira aí pra fora. Então, os problemas internos se resolvem interno e unidos. Eu acho que juntos é a única maneira de resolver qualquer coisa. E, cara, a única maneira que as pessoas podem mudar essa situação, repito, vou ser repetitivo, é dentro do campo. É dentro do campo. Porque pode passar aqui reuniões e as pessoas estarem estressadas, passar 2 horas conversando, tentando resolver problemas. No final das contas, quando entra no campo o resultado positivo, ninguém vai saber o que está acontecendo, entendeu? Não adianta gerar uma polêmica em uma coisa e achar que perdeu o jogo contra o Mirassol por motivos diferentes. Perdeu porque a gente não conseguiu fazer as coisas que a gente vinha treinando
e não saiu como a gente queria. Perdeu. Não perdeu porque o clube tem problemas políticos. Então tem que saber diferenciar isso muito bem. Dória, boa tarde. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Bem-vindo novamente aqui ao São Paulo. É claro que quando a gente ouve você, a gente percebe que você está falando muito desse contexto, está sendo perguntado por óbvio em relação a isso, mas a gente percebe uma liderança assim natural da sua parte, né? Que fala do tema, fala da blindagem, fala da capacidade. Eu queria que você falasse um pouco, porque você volta após 10 anos e a gente percebe você mais experiente. Vai ser uma missão sua virar um líder desse vestiário, virar um líder desse grupo em um ano tão complicado para o São Paulo? Eu acho que isso é uma coisa natural, assim, não tem que ser nada forçado. Eu não venho com essa missão, vou ser o líder, vou ser o salvador da pátria, tudo vai mudar. Não é assim. O que eu puder ajudar meus companheiros, eu vou fazer, cara. Eu gosto muito de mostrar o exemplo, né? Sou um cara que chego cedo, gosto de ir tarde, gosto de usar todas as coisas que o clube pode proporcionar para mim, em tema de recuperação, alimento. Qualquer 1% que eu melhorar durante o meu dia a dia, com as coisas que o clube pode me ajudar, né? Pode me oferecer, eu vou usar. E sinto que eu posso pegar aí uns 5, 6 caras que vão estar olhando esse exemplo e vão querer fazer igual, né? E muitos exemplos que você faz e vê o resultado dentro do campo, você vai arrastando companheiros que querem fazer as coisas corretas, né? De tal maneira, descansar, dormir cedo, comer bem, chegar cedo no clube, fazer o trabalho preventivo. São coisas que com o tempo que eu venho jogando, né? Eu estreiei muito cedo, com 17 anos, com todo esse tempo eu pude ter uma conclusão e só assim você pode resolver problemas, né? É uma parada que parece clichê, mas no futebol tudo se resolve trabalhando. Às vezes que você está num mau momento, perde um monte de jogos, todo mundo vai fazer reunião, olha um para a cara do outro e a gente se pergunta como é que a gente vai sair dessa situação? Trabalhando. E é isso, é dessa maneira que eu acho que eu posso ajudar meus companheiros também. Dória, tudo bem? Tudo Mariana bem. Capra, da ESPN. Tu falou que já jogou com alguns dos companheiros que tu tem hoje no São Paulo, né? Já encontrou com eles em algum momento. Eu queria saber como foi essa tua recepção aqui no São Paulo e como tu te sentiu voltando ao clube, né? Depois de 11 anos, como foi o momento em que tu entrou aqui de novo e se de alguma maneira essa pressão política afetou assim os bastidores dessa recepção. Cara, foi muito legal. Foi uma sensação que eu não sabia que eu precisava até sentir, até chegar aqui e ver esse cara que já está aqui há 50 anos. Sou muito feliz de chegar ali no restaurante, ver os cozinheiros, o chefe, o pessoal da segurança, meu fotógrafo que está ali atrás e poder abraçar eles. Cara, é uma felicidade tremenda. Não sabia que precisava sentir isso até chegar aqui no São Paulo, né? E estou muito feliz, estou orgulhoso da rapaziada, do trabalho que eles fizeram todo esse tempo, da melhoria que o clube recebeu aqui dentro. Eu só quero treinar, eu fico até assim já com vontade. Já treinei 2, 3 vezes, né? Eu quero treinar, entrar no campo, sentir aquela emoção do Morumbi, que agora é Morumbis, né? E vambora, estou feliz demais. Acho que foi uma escolha muito, muito acertada assim, do pessoal, do staff e do Rui, que me buscou. Uma coisa que eu também até conversei com ele. Durante a minha carreira, joguei em vários times, em várias carreiras, e nunca tive essa sensação, essa proximidade com o diretor de um time que possa te fazer uma videochamada, conversar com você cara a cara, explicar como está a situação. Esse é um motivo que... São coisas que batem no coração assim e você não tem como falar. E volta da pergunta dele, pensar 2 vezes, né? Eu quero já estar dentro do campo, ajudar meus companheiros e sentir essa emoção de vestir essa camisa que é a melhor coisa que um atleta pode ter. Dória, bem-vinda. Isabela Janela do Lance aqui. Você passou os últimos 11 anos jogando fora do Brasil, com um calendário completamente diferente, principalmente pensando na Liga Mexicana, e volta para o futebol brasileiro, que um dos grandes assuntos dessa temporada é justamente um calendário mais apertado. Na última temporada, o São Paulo teve alguns problemas com o departamento médico, alguns problemas recorrentes, desde lesões mais sérias até desgaste de jogadores. Eu queria saber como que você está lidando com essa adaptação a um calendário que é mais apertado, totalmente diferente, e pensando também nessa preocupação, olhando para a parte física. Uma das coisas que eu conversei com
com o meu staff, o pessoal que cuida de mim, né, da minha alimentação, da recuperação. A diferença maior que tem aqui do Brasil para o México, né, que eu fiquei lá quase 8 anos, lá o tema é você trabalhar para ter muita intensidade nos jogos. Então, como eu tenho a semana cheia de trabalho, buscam muita intensidade para você estar bem. Lá acontece muito que no minuto 80, até acabar o jogo, sai 2, 3 gols, porque o time está bem fisicamente, e essa é a diferença de um time para o outro lá. E aqui eu sinto que é a recuperação, porque tem jogo a cada 3 dias e chega quem está melhor recuperado, melhor fisicamente e recuperado. Então tenho planejado trazer meu fisioterapeuta para estar morando aqui, ser meu vizinho e estar me cuidando a temporada inteira. A comida do clube aqui é perfeita, essa alimentação tem que estar sempre em dia, acabar o treino, você alimentar 1 hora já depois, isso ajuda muito. E o descanso, dormir cedo, dormir de tarde, né? O cochilinho da tarde salva. E é isso, eu acho que é isso que é a diferença de uma liga para outra, e eu já estou ciente dessa situação e vou trabalhar nisso. Dora, aqui na frente, Bruno Gilfrida, do GE. Na sua apresentação aqui, nas últimas perguntas, eu senti que você é um cara que se preocupa muito com a tua condição, assim, com a tua forma física. E um cara muito maduro, assim. É claro que aos 31 anos você já viveu muita coisa no futebol, mas ainda não é um cara de 35, 36. E muitas vezes a gente vê essa maturidade chegar um pouco depois. Você sempre foi assim? O que te transformou nesse cara? E se você acha que isso também pode ser um diferencial teu para brigar por posição no elenco que já tem diversos zagueiros e que já está formado há algum tempo? Obrigado. Eu acho que... Tudo bem. Eu acho que isso vai um pouco assim da minha educação familiar, né? Porque eu estreiei com 17 anos e, graças a Deus, peguei jogadores que tinham muita qualidade, muita experiência, que puderam me ajudar. E no time que eu estreiei tinha o Jefferson, goleiro, que era o goleiro da seleção naquele momento. Joguei com o Sidorf, com o Louco Abreu, o Bolívar, que é até meu padrinho de casamento. Ou seja, são pessoas que tinham muita experiência, já tinham ganho, um tinha ganho mundial, outro tinha ganho 3 Champions Leagues, o outro era o goleiro da seleção do momento. Tinha muitos jogadores que eu pude ir observando e pegando um pouquinho de cada um, né, para ver o que era bom, o exemplo bom de cada um fui pegando. E também vai um pouco da minha educação familiar. Eu acho que desde os 16 anos eu ajudo meu pai a cuidar da minha mãe e meu irmão. E eu acho que vai um pouco daí. Eu tive uma educação bem rigorosa e meio que tive que ser adulto antes de qualquer pessoa da minha idade. Normalmente, com 16 anos, o pessoal tá indo para festa e essas coisas, e eu com 16 anos tinha que dormir porque tinha que jogar e trabalhar. Um pouco daí. Com 17 anos, muitas pessoas estão terminando as escolas e eu estava tendo que treinar, jogar. Às vezes jogava no Engenhão e no outro dia tinha aula. Então, acho que foi um pouco daí. Eu tive que ficar maduro, vamos dizer assim, né? Antes do tempo, né? Eu não curti muito, assim, a adolescência. Então, vai um pouco daí. Me sinto velho antes dos outros, mas ainda tenho 31 anos. Encerramos, então, a apresentação e coletiva do zagueiro Dória. Obrigado a todos pela presença. Uma boa tarde. Valeu, gente. Boa tarde. Vou te pedir, Dória, só para que levante agora, façam algumas fotos com a camisa, por gentileza, mostrando o frente.